A paz seja convosco, amém? Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para nosso elevo espiritual, que está registrado no livro de 1 Samuel 22, 20, né, que fala sobre Abiatar. Nós vemos que quando Abiatar ele foge, né, ele fingiu que estava morto numa morte de 85 sacerdotes, aonde Saul mandou matar, por causa que esses sacerdotes tinham dado pão para Davi. Davi estava fugindo de Saul e esses sacerdotes deram pão, né? E Noeg viu e entregou para Saul. E nós vemos que agora Saul manda matar aqueles 85 sacerdotes, mas os seus soldados não quiseram. E nós vemos que Noeg acabou ali matando aquele sacerdote, né? E nós vemos que daquele sacerdote escapou um só, né? Por nome Abiatar, que está registrado aqui no livro de 1 Samuel 22, 20, né? Agora, ele, né, se fingiu que estava morto no meio todo aquele sangue ali e conseguiu se escapar, né? E ali ele fugiu, né? Que diz aqui no livro de Samuel 22, 20, diz assim: E porém escapou um dos seus filhos de Abimeleque, filhos de Aitube, cuja nome era Abiatar, a qual fugiu para Davi, né? Então nós vemos que Davi, ele estava fugindo de Saul, e Davi, né, precisava de um sacerdote, aleluia, para conduzir ele aos destinos a qual Deus estava predestinando na vida de Davi. Ele precisava de um homem de Deus, de um homem que tinha, né, uma espiritualidade grande como um sacerdote, que nós vemos que Abiatar ele fez parte do ministério de Davi no começo e no fim do ministério de Davi, né? Então nós vamos conversar do começo, depois nós chegamos no fim. Então este homem, esse sacerdote, ele foi um homem que era ele que acionava ali o Édife, para que Davi pudesse tomar as decisões, aleluia, para fazer aquilo que ele estava pretendendo fazer, né? Como ali até mesmo no ali até mesmo quando ele foi quando os cananeus, né, tocaram fogo ali que ele já estava ali na terra dos filisteus, nós vemos que o sacerdote, né, que ali levaram as mulheres de Davi, levaram as crianças, né? E nós vemos que o Davi pediu, né? Choraram, choraram, choraram. E nós vemos que Davi pediu para que, né, Abiatar, né, acionasse ali o Édife para que pudesse ir atrás daqueles homens, né? E ele ali assinou ali e falou: Davi, pode ir. E nós vemos que Davi foram, né? Chegaram lá, os homens estavam tudo embriagado, né? Com grandes despojos, né? Que também já tinham saqueado em outras, por onde eles tinham passado. E ali, nós vemos ali que Davi, né, trouxe, né, todos ali, né, as mulheres, as crianças, e trouxeram também muitos despojos, né, que eles pegaram ali dos cananeus, né. Então nós vemos que esse homem aqui também ele assinou o Édife para que Davi também viesse, né, governar em Hebron, né, quando Saul morreu, né. E nós vemos que era tudo por meio de Abiatar, né?
que ele tinha que tomar as decisões. Então nós vemos que Deus não precisa de muito, precisa de um só, né? Nós vemos que não foi muitas pessoas que morreu na cruz do Calvário. Foi um, né? Foi o único Filho de Deus, né? Aleluia. Jesus Cristo de Nazareno. Morreu na cruz do Calvário, né? Para que desse vida para nós hoje. E a salvação, né? Então aqui Davi precisava só de um, né? Tinha 85 sacerdotes. Mas para que esse sacerdote viesse a acompanhar Davi, tinha que morrer, né? E às vezes, né, para que nós possamos entender, as coisas, às vezes tem coisas que tem que morrer, na nossa vida, muitas coisas que tá prendendo, né, as bênçãos de Deus na nossa vida, né? Tem muitas coisas na nossa vida que tem que morrer para que Deus possa trabalhar, né? Nós vemos aqui que esses sacerdotes, se não fossem morrendo esses 84 sacerdotes, não teria como Davi prosseguir o seu ministério. Davi ele precisava de um sacerdote para que desse o sinal para que ele pudesse vir tomar a decisão. Aleluia, Jesus. E nós vemos que morreu 84 sacerdotes, mas sobrou um. Aleluia. E este um fez parte do começo e do fim do ministério de Davi, que foi Abiatar. Aleluia, Jesus. Só que Abiatar, nós vemos que ele começou bem, mas terminou mal. Mas para tudo tem, aleluia, para tudo tem um propósito. Para tudo tem um propósito, né? Daqui a pouco nós chegamos lá. Mas o que tem que morrer na nossa vida, homem de Deus? Tem muitas coisas que estão impedindo a bênção do Senhor. Tem que morrer tem que ser mais humilde. E eu sei que isso aí tem que morrer o espírito do pavão, né? São coisas que trava a obra de Deus na vida da pessoa. E eu sei que para morrer esses tipos de coisas é difícil, né? Nós vemos que é difícil, mas Deus vai criar uma situação, aleluia, que vai fazer você ser um vencedor em meio às grandes dificuldades. Aleluia, Jesus. Mas nós vemos que esse sacerdote Abiatar aqui, quando Davi já era rei, né, em todo Israel, nós vemos que o rei ali, Davi, ele fez um juramento para Betseba, que o rei, após que ele morresse, quem ia governar ia ser Salomão, né? E nós vemos que Abiatar, né, como Davi estava bem doente, já estava quase na hora de partir, né? Nós vemos que Abiatar, ele passa por lado de Adonias, né? A Bíblia fala que há caminho como pensa de ser bom, mas o final dele é morte, né? Nós vemos que Adonias morreu nesse caminho, né? E todos aqueles que estavam ali do lado de Adonias também morreram, né? Ali que foi que estava Abiatar, né? Estava ali Adonias e também estava ali o chefe da guarda de Davi, né? Que estavam todos reunidos ali para ungir ali o Abiatar estava ali para ungir Davi, aliás, ungir Adonias como rei, né? E nós vemos que chegou um momento ali que o profeta Natan falou para Betseba: olha, a festa, né?
o Abiatar vai ser rei, né? E nós vemos que agora Davi se desperta, né? Betseba chega lá e falou, Davi, mas não era para... O reinado não era para Salomão, e agora nós vemos que o Abiatar passou para o lado, né, de Adonias e vai ungir Adonias, né? Então ele chamou ali o velho Zadok ali, né? Também que era sacerdote, e mandou ungir Salomão, né? Nós vemos que o plano do inimigo foi frustrado. Nós não sabemos, a Bíblia não menciona o que Adonias, né, prometeu para que Abiatar viesse ungir ele como rei, né? Aleluia, Jesus. A Bíblia não menciona, mas aquele homem pensou que ia ter uma vida muito regalada, né? Mas só que nós sabemos que a promessa estava feita para a vida de Salomão. Aleluia. Aí nós vemos que Salomão manda matar Adonias, né? Manda matar ali o chefe da guarda de Davi, mas no sacerdote Abiatar ele não toca a mão, né? Ele só fala para ele se sumir dali, do meio deles, né? Por causa que o homem ainda era ungido de Deus ainda, hein? Que o Salomão sabia que ele tocasse em Abiatar, ele ia ser o homem mais prejudicado, né? Aí Deus também ia cobrar muito caro de Salomão e ia acabar com o seu ministério, né? Então, o que eu quero dizer aqui, por mais, né, que um homem de Deus esteja aparentemente fazendo as coisas erradas, não toque nele. Nós vemos que o Abiatar ali ia ungir ali, né, o filho de Davi ali, para que Davi se acordasse, né, tomasse uma iniciativa. Senão, para que não morresse a promessa. Nós vemos que o Davi estava morrendo ali e não tinha ainda colocado um substituto em seu lugar, que era o Salomão, né? Precisou o inimigo fazer uma viravolta muito grande para que Davi viesse a se despertar, né? E já viesse ungir. Então, nós vemos que a promessa está doente, meu Deus, né? A promessa está doente. E muitas das vezes agora essa iniciativa tem que ser tomada de nós. Aleluia. Nós vemos que Deus está com pressa para que nós venhamos exercer aquilo que Ele colocou em nossas vidas. É isso aí, meu querido. Que Deus continue nos abençoando grandemente.